bem com vocês? Que saudade de gravar podcast, dado um tempinho aí nas gravações. Não tinha deixado a página de lado, né? O conteúdo continua sendo produzido por lá, mas agora estamos voltando a produzir os podcasts que eu tanto amo, essa entrevista, que você pode absorver muito mais conteúdo com essas pessoas, com essas mulheres que eu trago aqui pra gente conhecer as histórias. E a entrevistada de hoje, eu tenho a honra, já escutei ela algumas vezes, e quem está aqui comigo hoje é a Patrícia Castro, radialista, tem experiência no futebol aí desde 2008 e hoje em dia ela está narrando o Campeonato Cearense Feminino. Então, se você está acompanhando essa competição, certamente deve ter ouvido a Patrícia aí narrando vários gols de Fortaleza, Ceará, Menina Olímpica, Guarani de Sobral, Tianguá, São Gonçalo, falei todos para não deixar nenhum clube aí de lado, né? E Patrícia, muito bom te receber aqui, obrigada por ter aceito o convite aqui do Fora o Baile. Olá, Raíssa, os amantes do futebol, é um prazer estar participando aqui contigo e mostrar um pouco do meu trabalho através do seu trabalho, que é grandioso aqui para o nosso futebol cearense. É isso aí, pessoal. Eu sou a Raíssa Martins, eu sou a apresentadora de sempre e o Fora o Baile está começando. E para poder falar sobre o rádio jornalismo esportivo cearense, quem é ouvinte lá das antigas como se o podcast fosse muito velho, né? Mas quem é ouvinte desde o primeiro episódio sabe que o podcast nasceu com esse intuito de falar sobre as mulheres no rádio jornalismo esportivo cearense. Por quê? Porque nós temos uma ausência enorme de mulheres nesse meio. A gente tem mulheres na TV, mulheres nos sites, né, esportivos, mas quando a gente vai ouvir o rádio, que eu tenho certeza que todo mundo aqui que gosta de futebol tem saudade de ouvir uma narraçãozinha pelo radinho de pilha, né? Cresceram ouvindo, certamente eles vão notar e vão ter essa mesma percepção que eu. Eu queria saber de você, Patrícia, o que é que te levou a ingressar no rádio, né? Você disse já aqui em off para mim que não começou no futebol, né, no esporte, mas depois se enveredou por essa área. Queria que você contasse um pouquinho aí desse seu início na carreira. É verdade, sempre meu irmão tá no meio, sabe? Meu irmão é J. Filho, que hoje também ele é narrador da FCF TV e também não começou no esporte. Ele começou fazendo um programa em uma rádio comunitária em Maranguape, o programa voltado à escola dele na época era o programa Novas Vozes, e eu passei a ouvir, gostava daquela programação que eles faziam, não tinha nada a ver com esporte, era apenas coisas do colégio. Aí eu comecei a me interessar, a ouvir os programas dessa rádio, que é Maranguape FM, hoje ainda existe. Programa de forró, participei ao vivo, não tinha telefone em casa, muito menos celular, que era mais caro. Corri pro orelhão, liguei, participei do programa de forró, gostaram da minha voz e me chamaram, né? Me convenceram aí, porque eu não queria nada sobre a comunicação até aquele momento. Então fui lá, conheci a rádio, e eles me convidaram a participar, a fazer participações em programas deles, programas à tarde, final de semana, e foi aí que surgiu essa oportunidade de estar trabalhando na área da comunicação. Comecei a fazer programas lá, de entretenimento, com entrevistas e tal, rolando música totalmente diferente. Então foi em 95, então logo que eu terminei o segundo grau, passei dois anos e já ingressei nesse meio. Foi na área da rádio comunitária que estava surgindo na época, e foi por isso que eu ingressei. Então, comecei a amar o rádio, e as pessoas sempre falavam, tu tem uma voz bonita e tal, vai lá numa rádio, tenta fazer o teste. Eu nunca liguei, mas a partir do momento que o meu irmão começou a fazer um programa, passei a ouvir e gostei do negócio. Então, em 2008, foi que começou na área do esporte. Foi uma coisa assim tão boa quando surgiu essa oportunidade, porque na época, na rádio comunitária, era difícil. A frequência, acho que até hoje, porque ela não pode alcançar determinados locais, então hoje tem uma forma de frequência limitada. Mas a internet hoje ajuda bastante para quem trabalha na área da comunicação, na rádio comunitária também. As rádios comunitárias, as web rádios, né, hoje em dia estão ganhando muito espaço, né? E aí você falou de um ponto aí, me senti super nostálgica, porque eu participava muito dos programas de TVs. Eu cheguei a ganhar prêmios de uma rádio de São Paulo e tal, acertava as músicas, enfim. Para quem gosta de rádio, né, o rádio era a minha companhia. Eu sempre ficava em casa sozinha, né, criança, e aí eu cresci ouvindo rádio. Acho que é por isso também que eu gosto bastante. Tu falou em prêmio, né? Desculpa aí, tu falou em prêmio nessa rádio, no programa de forró, eu ganhei uma cortesia, né, de um clube lá em Maranguape, final de semana. Posso falar o nome ou não? Pode, né? Sim. Então, o Cascatinho, eu ganhei uma cortesia e fui lá conhecer na época. Foi bom demais. Na época eu escutava só, pedia música, na época tinha telefone fixo, né? E você de fixo para fixo não cobrava. E aí eu passava o dia todinho ligando. E é muito interessante falar, né?
que assim, você cresceu já nesse meio do rádio, já se interessou, e quer saber, você já mencionou aqui um pouquinho anteriormente, quando surgiu essa oportunidade de trabalhar com esporte? Não foi diretamente como narrador, como é que foi esse início? Na época, o meu noivo participava do programa na Rádio Metropolitana AM, que era bastante ouvido na época à noite, então terminava o programa quase meia-noite, e o diretor desse programa falou: nós precisamos de uma pessoa para fazer reportagem da Federação Cearense de Futebol. E meu noivo, ele participava, passando notícias dos adversários dos clubes cearenses. Aí falou: Patrícia, tu não topa não, vá lá, eu posso falar, te indicar no meio esportivo. Aí eu, já no esporte, totalmente diferente do que eu faço, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Aí ele, eu vou falar. Isso foi em 2008. Então ele falou pro Ivan, e comecei a participar do programa dele, passando notícias da Federação Cearense de Futebol. Olha aí, nem imaginava que um dia ia ter uma TV pela internet, através da Casa do Futebol Cearense. Então passei as informações, passava toda noite, as informações da federação. Nessa mesma rádio, uma pessoa me convidou para participar do programa esportivo, com transmissões. Aí foi que o coração bateu mais forte, mas foi de medo, viu? De emoção só depois, porque surgiu um convite assim, mal comecei já reportar em campo com uma transmissão ao vivo na Arena Castelão, treme, minha filha, da cabeça aos pés. Então surgiu essa oportunidade, foi um jogo do Corinthians, Fortaleza, se não me engano. Então foi bastante proveitoso, o nervosismo surgiu com certeza. Até hoje, quando a gente vai fazer qualquer coisa, o nervosismo está assim com a gente. Mas a gente procura deixar ele um pouquinho de lado às vezes e faz o trabalho bem. Então, na época, em 2008, mal comecei a fazer o programa esportivo, à noite, já ingressei na mesma emissora, na equipe esportiva de transmissões, né, que era o outro Ivan, que é o Ivan do programa à noite, era o professor Ivan, que tem o sobrenome de Monteiro, e o outro Ivan, que era dono do programa esportivo das transmissões. Então, foi ele que deu o pontapé inicial para a transmissão esportiva, porque no programa esportivo normal, sem transmissão, foi o Jaime Sena que me incentivou. Quando eu era pequena, o meu pai me levava aos jogos no PV, principalmente o meu pai é torcedor do Ferroviário, que é o José, e ele sempre me levava, futebol também amador aqui, local em Maracanaú. Então, no fundo, eu acho que no futuro Deus já tinha encaminhado assim, essa menina vai trabalhar no futebol. Quando comecei na FCF TV, foi um projeto que o presidente Mauro Carmelho gostou, na época era TV FCF, a gente passou a fazer esse trabalho. Depois, com a chegada do Breno, fazendo lá a assessoria, estagiando lá na federação, e ele comentou com o presidente: olha, tem a Patrícia, o Jaime, vamos lá, presidente, voltar, vamos fazer a FCF TV. Então surgiu esse convite. E a gente está lá desde 2013, fazendo as transmissões pela Federação Cearense de Futebol. Antes a gente tinha um projeto, eu e Jaime, com o JP Esporte. Fazíamos já transmissões, então o presidente já conhecia o nosso trabalho com transmissões através de imagem, né? Não era só áudio, imagem e áudio. Ele já conhecia o nosso trabalho, a credibilidade, ele confiou, e por isso que quando o Breno chegou lá, não, vamos lá, vamos fazer, massa, que bom, eu sempre queria ter isso na federação. E hoje ele fala, em determinados momentos, o presidente, que a FCF TV é a menina dos olhos dele. É bom ouvir, e ele ama o futebol cearense, e como a gente também ama o futebol, a gente faz com carinho, né, e ama o futebol. Na FCF TV eu sou de quase tudo, certo? Uhum. Já vi até umas vezes que as meninas compartilharam, a Débora Arruda, a Paula Barroso, e uma vez elas compartilharam aí, cinegrafista Patrícia Castro. Como é que era isso daí? Você era cinegrafista, estava por trás das câmeras, e hoje em dia está, entre aspas, aparecendo, né? É verdade. Veja bem, no projeto JP Esporte eu já filmava, então outras pessoas comentavam, narravam, mulher, como você disse no começo, só era reportagem na TV, aparecia na TV, né? Tinha repórter mulher, campo era difícil, só na época da Marilena e outras. E no JP Esporte eu já filmava, então já começamos na FCF TV, quase o mesmo formato do JP, eu filmando, né, Jaime na técnica e outras pessoas. Então eu filmava, participava também muitas vezes como repórter na própria FCF TV no início. Mas só que não dava para conciliar as duas coisas ao mesmo tempo, porque
a equipe era bem menor. Hoje não temos mais colaboradores na FCF TV. Então comecei filmando lá, em horas vagas, quando tinha outra pessoa para filmar, eu ia participar da reportagem de campo ali. Na época nem pensava nessa pandemia, então podíamos ficar ali embaixo, né, entrevistando jogadores, enfim. E só não comentei ainda na FCF TV. Aí surgiu essa oportunidade para narrar. O porquê? O pessoal falava, tem a voz bonita, já é repórter. Eu comentava no programa da Expresso FM as meninas do futebol de salto alto, lembra? A Débora Sim, Brito, conheço. tinha a Jéssica, eu Sei, participei dessa sei. fase na Expresso FM, não na Rádio Cidade. Creio que essa foi a última fase do futebol de salto alto. Então lá eu comentava, na Rádio Expresso FM, no estúdio. E em transmissão esportiva, eu ia lá para o campo entrevistar, participava muito com o César Luiz, eu entrava no ritmo dele, era massa, porque no rádio é bem mais rápido, então eu gostava disso também. E eu entrava no ritmo do César Luiz, a gente fazia um show lá. Isso foi antes da FCF TV. E quando surgiu essa oportunidade, vamos mudar realmente, Patrícia, eu já me falou, não de ramo, mas de profissão, assim, de lados, né? Eu vou ficar na técnica, você vai ficar filmando, tu pode também ficar reportando. Então, vamos lá, topa, a gente continua o mesmo projeto do JP, só com cara nova. Então, tu não vai sentir vergonha, não, de jeito nenhum. Por que eu citei essa palavra vergonha? Tu sabe que ser mulher já é difícil, né? Tem Com diversos certeza. preconceitos, os obstáculos, as dificuldades. Então, colegas assim do meio falavam, tu era repórter, agora tu vai ser cinegrafista. Gente, qual o problema? Você acha que elas Eu encaravam tinha... isso como se fosse de certa forma, eu não estou lembrando a palavra, rebaixar, assim, você diminuir a importância do seu cargo? Eu senti isso e eu falei, minha gente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, eu gosto disso. Se eu fosse fotógrafa, eu vou amar, eu adoro tirar fotos dos outros. Pouquíssima, mas eu gosto disso. Eu, além de estar sendo repórter, narrando, também faço edição de vídeo. Qual o problema? Eu posso estar ali filmando, eu registro as emoções dos jogadores através dessa tela aqui maravilhosa. Não tem nenhum problema. Isso aí não vai ter nenhum problema para minha carreira no futuro, não. Acho que eles pensavam assim, alguns colegas, mas eu tirei de letra, né? E consegui convencê-los a mudar essa ideia deles de dizer, não, tu é repórter, vai ser repórter. Não, a gente pode ser qualquer outra coisa. Não tem nenhum problema. Não vejo E nenhum. você passou por várias áreas, né? Sabe editar, sabe reportar, também como cinegrafista. Você acha que isso, de certa forma, também te qualificou para onde você está hoje, né? Porque você já tem esse conhecimento que nem todas as pessoas têm e você consegue se portar de uma forma mais certeira, né? Estreando como narradora, mas nesse âmbito do esporte, você já passeou por vários cargos. Já. Amo muito reportar. Amo muito. E comentar também. Mas, assim, hoje você me pergunta o que você mais gosta. Eu vou dizer tudo no futebol que eu possa fazer, tiver ao meu alcance, eu adoro. Foi difícil no começo, até como repórter no rádio, que era difícil a gente ouvir, né? Principalmente aqui no Ceará, tinha em outros estados, muitos obstáculos, muito preconceito. Consegui ultrapassar, sofri. Teve uma época que uma pessoa no Castelão falou, o que tu tá fazendo aqui? Eu vim trabalhar. Deixei meu caderninho ali na cadeira, microfone, um radinho. E chegou essa pessoa. O jogo era à noite. O que você está fazendo aqui? Eu vim trabalhar. Ah, você não é para estar aqui. Como é que é? Por que eu não tenho que estar aqui? Não, porque você não vai trabalhar, você só veio ver perna bonita. Eu disse, meu amigo, se eu quisesse assistir o futebol, muito menos perna bonita, aí eu assisti na televisão. Mesmo assim, eu ia ver só o futebol, porque perna bonita tem o meu noivo. Eu até brinquei na época, assim. Eu digo, eu quero saber o motivo pela qual você não quer deixar eu trabalhar. Porque eu sou credenciada, tenho carteira e tudo, e eu estou aqui apta a fazer o meu trabalho. Então a turma ouviu, a macharada ouviu. Que Eu digo, ano, mais ou menos? a macharada, foi logo no começo de 2008. A macharada ouviu, eu digo macharada com o maior carinho, né? Porque a maioria eram homens. Então, cerca de 2 mulheres só de TV sendo repórter. E
aquilo ali, no primeiro momento que eu ouvi, eu fiquei, puxa vida. Então, eu vou ouvir isso, mais isso, e outras vezes, sempre, ou algo parecido. Eu não vou baixar a cabeça. Eu só quero saber o motivo pela qual você não vai deixar eu trabalhar. Não, você não vai deixar. Então, a turma ouviu isso, então foi o meu apoio, e depois ele ficou ali quietinho. E desde esse dia, depois, ele queria tornar-se meu amigo. Só não vou citar o nome, mas enfim. Hoje ele... Eu digo assim, que sofrimento naquela época, e essa pessoa hoje quer ser meu amigo. Mas, enfim, é assim, são barreiras que a gente enfrenta no dia a dia, em qualquer área do trabalho, e é dessa forma que a gente continua o nosso trabalho. E como é que foi quando você recebeu a notícia de que ia narrar o primeiro jogo? Qual foi o primeiro jogo que você narrou? E como é que... Não sei se a ficha caiu, mas essa mudança, assim, na mente, né? Olha, quando eu falei no começo da nossa entrevista, tudo tem a ver um pouco com o meu irmão. Lá vai ele entrar de novo na jogada, né? Estávamos em Limoeiro, não foi uma partida completa, mas foi em Limoeiro, foi Série B, cearense. E lá estava muito quente, sabe o local onde o vento faz a curva? Eu colocava a mão assim para fora da cabine, o vento passava, ele não entrava. Um comentarista, não recordo o nome agora, mas ele levou 2 ventiladores para a gente na época, FCF TV, e eu filmando, meu irmão narrando já na técnica, e o vento fazia a curva, não entrava. Então meu irmão passou mal. Aí, claro, ficou um pouco aflita, filmando e olhando como é que tá e tal, e ele parou, né? E o comentarista falando, chegou um momento que ele não tinha mais o que falar. Eu disse, tá melhorando. Então, puxei assim o papel dele e comecei a... Era de dia, dava para ver, né, melhor os jogadores. E o jogo, filmando e olhando. Rolando, né? Não, aí de repente eu comecei a falar e tal aqui, e falando, e o comentarista olhou assim para minha cara, assustado. Olha, 5 minutos que para mim durou 1 hora. Porque pensa num negócio complicado. Aí depois meu irmão voltou, melhorou, estava muito quente lá. A galera providenciou água, mais água, porque quando chegava água perto da gente, já ficava quente. Então estava muito quente nesse dia. Foi Limoeiro e Maracanã, foram 5 minutos que para mim durou 1 hora. Série B cearense. Aí depois, o Jaime falou, Patrícia, que antes eu não tive oportunidade, né? Só como repórter. Tu topa ir lá pro Raimundo de Oliveira, fazer a Aliança e Cariri? Eu vou. E quem vai comigo pra lá? Não, tu vai só. O quê? Você é a Nesse narradora. negócio agora, aí eu imaginei, gente, como é que eu vou fazer essa transmissão sozinha? Não se preocupa não, a gente vai estar lá no CT, vai ter um clássico rainha, vai estar o pessoal narrando lá, a gente vai ficar só te chamando, passando os lances, em lances perigosos tu pode chamar. Então tá bom, transmissão dupla. Ok, eu topo. Lá vai eu. Como é que eu vou fazer? Coloquei o tripé, filmadora e o microfone. Se eu botar... Eu levei até uns lapela, ou outro aqui de mão, né? Aí se eu colocar lapela, o vento, ninguém vai me ouvir. E me lembrei do Silvio Santos. Vou colocar aqui, deixei ele aqui na blusa do microfone e participei da transmissão. Aliança e Cariri foi pelo Cearense Série C. Não foi transmissão completa. Aí vem o ponto onde tu me perguntou. A transmissão realmente foi o Cearense Feminino. Surgiu esse convite pelo Jaime Patrícia. 2021 chegou e tu disse que ia narrar, porque antes da pandemia, aí eles ficavam, os colegas, a família, e ele, não vai narrar não, bora narrar, vem um futebol feminino aí, vamos lá, vamos fazer essa inovação aqui no Ceará, já tem menino aí narrando, fazendo, TV, rádio também. Aí o Jaime, tem certeza disso? Porque antes eu queria e não tinha oportunidade, o pessoal achava que, assim, preconceito lá vai. Que TV não combinava com gente gordo. O pessoal chamava assim, cheinho, não combinava, tem que ter um rosto bonito, a presença é gente, a gente tem que tirar isso. Então, se for por questão de gordo, eu vou emagrecer também. Mas aí ele falava assim, não tem isso não, bora, sempre me incentivando, os colegas e a família. Pois tá bom. Aí veio a pandemia, aí se eu vou treinar novamente, eu vou pensar nesse seu assunto. Aí fiquei. Surgiu aí a volta do futebol e veio o feminino. É porque antes, no período de 2015, por aí, eu pensava em narrar, né? Só que tinha medo e eu não sabia se as pessoas iam aceitar isso. Então não tive a oportunidade, só surgiu agora, nesse período.
um pouquinho antes da pandemia, principalmente agora, né? No futebol feminino, Fortaleza e Guarani, fiz a transmissão no CT Ribamar Bezerra, foi inovação na FCF TV, o trio feminino. Aí comentando a Tava Paula, a assistindo. Josi sendo a repórter. Boa tarde, amantes do futebol. As meninas vão entrar em campo. É o Campeonato Cearense Feminino, começando agora 2021. Foi, assim, incrível, foi. Foi desafiador? Sim. Errei? Superei? Sim. Vamos lá para outro jogo, vamos seguir. A gente aprende errando. Foi tão rápido que eu esqueci de gritar o gol! E ela saiu para comemorar, Letícia, camisa de número 19 para a equipe do Fortaleza, lateral. Mas foi bom esse dia, Fortaleza e Guarani lá no CT Ribamar Bezerra. Depois veio Guarani e Ceará, pro Junco, fizemos eu e Paula, e teve o clássico Rainha, novamente o trio feminino de volta, o Josi reportando, a Paula comentando, eu narrando, o clássico Rainha, Ceará e Fortaleza foi muito bom. Boa tarde, amantes do futebol, direto aqui da cidade de Vozão, estádio Franzé Moraes, a partida é o Clássico Rainha, Ceará e Fortaleza, primeira fase, terceira rodada, Cearense Feminino na tela da FCF TV, aqui em Taitinga, minha gente. A Michele, chegando lá na grande área, o cruzamento rasteira com ela, 10 e marca o gol! Gol! É da Rafa, camisa 10 do Ceará. Você vai rever novamente no lance enquanto elas comemoram aqui o gol que foi da Rafa, muitas emoções. E eu realmente não esperava essa repercussão, a turma, nossa, futebol feminino, no futebol feminino, um trio feminino, as meninas fazendo a diferença na TV, foi bom demais, eu não esperava essa repercussão, porque é difícil fazer o futebol já, imagina com mulheres, então a gente está aí superando as barreiras, vamos continuar, a gente não vai desistir, principalmente eu como narradora, eu não vou desistir, e tem muitas inspirações, as duas Renatas fazendo aí narrações muito bem, né, e narrando com estilos, a gente não quer tirar de jeito nenhum o espaço dos homens, a gente quer conquistar e fazer parte desse time também, porque a gente também ama futebol. Teve também a Luciana, né, em 97, que acho que ela foi a primeira. Foi. Luciana Mariano, acho que foi a primeira a narrar futebol, né, em 97. Então, muitas outras surgiram aí e vão surgir, creio eu. Então, meninas, não desistam dos sonhos, seja ele qual for. Se for para narrar, vai lá, vai em frente. Já desenrolou tudo, agora já não é mais estreante. Eu queria falar, assim, durante toda a sua conversa, nossa conversa aqui, eu pude perceber que tiveram muitos empurrões, assim, né? Empurrão do bem, não é aquela coisa que é para derrubar a pessoa, não. Aquele empurrão masculino, a presença masculina sempre foi muito forte, né? E você é um meio muito machista, masculino, mas quais são as suas referências, né? Quando você começou, por exemplo, eu não consigo me lembrar de narradoras daqui. A gente pode ter uma ou outra que comentou um jogo e tudo mais, mas narradora no nosso estado eu nunca vi. Então, para você, como é que foi nesse procurar uma referência para saber como é que você ia executar seu trabalho? É verdade, narradora, sim. Quando eu pensei lá em 2015, eu acho, nem pensava da Luciana, depois eu soube, né, que ela foi a primeira. Então, a gente sempre viu os homens narrando, tinha mulheres comentando já, reportando. Então, se for falar assim, de mulher, um exemplo hoje aqui, seria a Cláudia Andrade, mas hoje ela reporta na TV, então é uma grande profissional, foi para a Copa e tudo. E narrando, a gente não tem, assim, por enquanto, lembranças, né, de momentos de mulher narrando, assim, né, a gente só ouviu falar, eu pelo menos só ouvi falar, a gente viu narrando aqui a Renata, a própria Mila também, que é a Natália, outras, a gente via sempre os homens narrando, então eu gostava do estilo antes, assim, do Galvão Bueno, eu gostava. Até meu irmão também se inspira na narração dele também, até por causa da Fórmula 1. Então, o que eu vi, o meu pai assistindo também, a TV e muitos outros, era o Galvão Bueno na época. Era difícil ter mulher narrando. Então, se for falar assim, no meio futebolístico, hoje aqui no Ceará,
como repórter, referência a Cláudia Andrade. Narradora está no Ceará, que realmente não tinha, né? Então, Marilena Lima também, eu ouvi falar que você citou logo no começo, é uma grandiosa mulher, né? Participou aí de muitos programas, a referência para nós mulheres, ela enfrentou inúmeras barreiras, né, no futebol também. Surgindo aí as meninas na Globo, na Fox, enfim, a gente gosta do trabalho também. Eu digo a gente porque quando a gente está conversando com as meninas, a Paula Jose e outras, a Débora também, a gente comenta sobre isso. É verdade. E quando a gente para pensar no nosso rádio cearense, a gente lembra de Gomes Farias, Júlio Salles, tantos homens aí que ocuparam e ainda estão ocupando, né, as rádios cearenses, mas que a gente não vê ainda uma presença feminina tão expressiva, né? São poucas que a gente conta nos dedos da mão. Eu me lembro que quando eu entrevistei a Marilena, há um ano atrás, né? Dependendo aqui de quando a pessoa for ouvir esse podcast também, né? Eu me lembro que eu disse mais ou menos isso. A gente lembra contando nos dedos da mão. De um ano atrás, da época que ela começou, há 40 e tantos anos. Então, assim, é um ciclo que, infelizmente, não está mudando, né? A gente consegue ter outras mulheres, mas o número dessas mulheres não aumenta de uma forma tão expressiva que a gente consiga inspirar outras meninas, né? Digamos assim. Isso. A gente espera que no futuro próximo tenhamos mais mulheres no futebol e em outras áreas esportivas também, seja narrando, comentando, reportando, outras áreas. A gente está aí, surgindo, são sonhos que muitas buscam, mas os sonhos são interrompidos por falta de oportunidade, e agradeço hoje onde estou e o que eu estou fazendo, os amigos próximos que incentivaram, e foi prazeroso, inclusive foi uma surpresa ver quando tu citou aí do Breno, foi uma surpresa. E como é que ele ficou sabendo? Eu vi lá no Twitter. Não fui eu. Ele já viu em outro papo, depois surgiu esse comentário no Twitter e outras pessoas. Então é prazeroso, é maravilhoso o que a gente faz. Comecei na rádio comunitária, não tenho vergonha de dizer isso, fazendo programa de entrevista musical, e hoje no futebol. E para falar, tu ainda continua fazendo esse tipo de programa musical? Eu envio gravações à Rádio Maranguape ainda. Eu agradeço ao Birajara Júnior, na época que ele também foi uma pessoa que incentivou no rádio. Vamos lá fazer o programa, não tenha medo, não tenha... Deixa a timidez de lado e faz o programa de rádio. Tá bom, o Birajara Júnior, que hoje ainda é o dono da rádio lá. Aí eu envio gravações do programa e tal, com informações também. Mas hoje eu estou voltada mais assim pro futebol. Porque não dá para conciliar as duas coisas assim ao mesmo tempo. A rotina do futebol é muito peculiar, né? Só quem trabalha no meio sabe. Aí para gravar fica mais fácil. Para gravar fica mais fácil. E aí a gente está chegando na reta final do Cearense Feminino, né? E eu queria saber de você, durante todos esses anos, trabalhando na FCF TV, como cinegrafista, repórter, queria saber como é que você percebe o aumento dessa presença feminina, ocupando esses espaços que não eram ocupados. Você citou o trio aí, a Josi, a Paula e a Débora, tem você também. E há tempos atrás, nosso Campeonato Cearense Feminino ainda não tinha tanto espaço na mídia. Não que o espaço que tem hoje seja o ideal, está longe de ser, né? Mas ao que era antes, já está evoluindo e tudo mais. Então, como é que você tem enxergado essa evolução aí no Cearense Feminino como um todo e na presença da mulher no esporte? No começo do futebol feminino era difícil, não tinham divulgações na mídia. Então, hoje, com a tecnologia, com programas de web rádio, aplicativos, você fazendo o seu trabalho, muitas outras pessoas também, através da internet, a própria rádio hoje abre o espaço, coloca lá a câmera no estúdio, então, fazendo um programa pela internet. Então, no começo era difícil ter a divulgação do futebol feminino na mídia cearense. Então, quando a FCF TV surgiu, o presidente falou, vamos focar na base e principalmente no futebol feminino. Então é isso. Então o futebol feminino ele vem crescendo, tanto nas jogadoras como na sua equipe, vem evoluindo cada vez mais. É difícil,
Porque ainda assim, pouca divulgação, mas a gente faz o possível para divulgar cada vez mais o futebol feminino na FCF TV, fazendo as transmissões. E eu vi a evolução do futebol feminino, porque tanto Fortaleza, meninas do Menino Olímpica, do Ceará, tiveram participações lá na seleção, foram lá, CBF, né, na seleção brasileira, passaram a temporada lá, foram indicações, e a gente falou assim, nossa, graças a Deus que está tendo essa evolução no futebol feminino, que é pouco falado. E a gente vai ver, no breve, as grandiosas TVs, que hoje também fazem transmissões, o futebol nacional, internacional, a seleção brasileira. A gente vai ouvir falar bem melhor e bem mais no futebol feminino no futuro breve. Eu tenho certeza disso. Eu até me lembro de uma entrevista que eu fiz com a Catrine Costa, que surgiu no Menino Olímpico, que hoje em dia está no Palmeiras, né? E ela falando que na época dela também sofreu muito preconceito, mas é quase que uma unanimidade, né? Infelizmente, todas as mulheres que passam pelo esporte, de um modo geral, acabam tendo uma história dessas para contar, uma história negativa. A gente não queria que isso acontecesse, mas infelizmente ainda acontece. E aí eu pude notar, né? Isso eu entrevistei ela no começo do ano, e depois ela foi convocada para a seleção e tudo mais. Ela até acompanhou a página. E eu fico assim, super feliz de saber que uma menina que nasceu de um projeto daqui, tá ganhando espaço, tá num clube grande e tá defendendo a nossa camisa da seleção brasileira, né? Isso é maravilhoso, é uma notícia boa. Então, o Menino Olímpico é um celeiro, né? Com certeza. Um celeiro, o Chagas aí, na época, e hoje ainda está aí no Menino Olímpica. Ele é uma pessoa que incentiva muito elas, o Fortaleza, o Ronaldinho, no Ceará também. Tem o boiadeiro lá, né, o Arivel, está incentivando todas as meninas no futebol feminino. A gente vê que essas meninas têm um grande futebol. Se tem talento, elas vão crescer cada vez mais. E assim é um exemplo da Catrine, que vai evoluir cada vez mais, assim como outras. Aproveitar o teu espaço e agradecer também, parabenizar toda a equipe da FCF TV, os nossos amigos, a turma, as pessoas que desde 2013 foram convidadas a participar de alguma transmissão, todos aqueles, Bruno Balacó, muitos outros. E hoje, o nosso grupo está ótimo. Está ótimo, eu quero agradecer e parabenizar a todos da equipe, agradecer a você pelo convite, por essa entrevista eu que agradeço também. Maravilhosa. E todos que estão aí depois vão estar sabendo dessa minha participação aqui contigo, Raíssa, e falar que não desistam, persistam. Um dia vai chegar essa frase famosa, né? Vai chegar o seu tão sonhado objetivo, alcançar o seu sonho. E também agradecer a minha prima, a Valdiana Garcia, que se não fosse ela, eu não estaria aqui. E tem uma época que a gente está de baixo mesmo, né? Falar assim do lado financeiro. Então ela deu um empurrão grandioso, me ajudou bastante, por isso que hoje eu sou radialista. Eu agradeço a ela, a Valdiana Garcia, e também me incentivou para estar na área da comunicação. Eu agradeço a Deus, que Ele está comigo todos os dias, me protegendo e fazendo com que eu alcance coisas maravilhosas que eu nem imaginava. A Joélia Basílio, ela é árbitra assistente da Federação Cearense de Futebol, e ela sempre me pede assim, Patrícia, fala, futebol cearense é assunto nosso, FCF TV, futebol cearense é assunto nosso. Valeu, Joélia, abraço para você. Foi, ela respondeu a caixinha de perguntas que eu botei no Instagram. Ela falou que viu tua divulgação, eu disse, olha, eu pedi lá para falar o futebol cearense, tá bom, eu falo. E já que você falou da participação, grande profissional. Entrevistei ela também aqui pro podcast, ela participou também falando sobre os desafios da arbitragem feminina. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá no Instagram e algumas pessoas participaram, né? Você citou a Joélia, que ela também tinha falado, eu acabei não colocando aqui, né? Ela vai puxar minha orelha, que ela sempre fala comigo. E também teve o Iago Lima, que falou aqui, ó, abre aspas, venho acompanhando as narrações, muito boa por sinal, com certeza irá assistir, né? No caso, ele falou que vai ouvir o podcast, que tem acompanhado o seu trabalho durante o Cearense Feminino. Que bom, né? Saber que tem outras pessoas acompanhando e prestigiando o seu trabalho também. Foi uma surpresa, principalmente no Clássico Rainha, onde a gente vê que a audiência é bem maior
das outras partidas, que todo mundo está lá, ou seja, qualquer time vai estar assistindo um clássico, rei ou rainha, enfim. Então foi uma surpresa grande, porque foi desafiador. Um clássico logo para narrar, a Patrícia, fiquei com medo, tremendo na base, mas aí fui. E o Iago, ele disse assim, passa aí, eu não sei se foi ele ou foi outra pessoa, pediram no chat lá no YouTube, acho que deve passa ser aí o Instagram e tal da narradora. Aí eu falei assim, peraí, calma aí, gente, estão pedindo aqui bem popular, né, e tal, conversando com, que eu sei que tem todas as idades assistindo a transmissão. Calma aí, meus amores, vou passar o Instagram de cada um, viu? Daqui a pouquinho a gente vai passar para vocês. Aí passei o meu, a Paula passou dela, enfim, a turma toda acabou passando o Instagram. E o Iago, ele disse, eu tô seguindo a narradora já. Aí depois eu fui ver, nossa, ele já tá seguindo mesmo. Quando a gente passou o nosso Instagram, a turma passou a nos seguir. Tanta gente... Não somente aqui no Ceará, mas outros, como ele é de São Paulo, um abraço para o Iago também, passou a acompanhar o nosso trabalho através do Instagram. Eu não imaginava isso. A internet potencializa muito, né, as pessoas. Deixa a gente pertinho das pessoas, é bom. E agradeço a todos naquele dia, a todos que acompanham o meu trabalho, que estão seguindo a gente nas redes sociais. Que bom. Me segue aí, Patrícia Castro, radialista. Vamos falar assim, colocou a Patrícia porque ela é noiva do Jaime Sena, porque ele coordena hoje a FCF TV. Não, gente, não é isso não entrei no esporte hoje não, então não entrei no rádio hoje não, sei o que eu estou fazendo. Então, agradeço ao Jaime Sena, que é o meu noivo, pelo espaço. Ele me colocou sabendo que eu tenho um potencial, eu ia saber fazer, senão ele não iria me colocar e estragar minha carreira. Concorda? Pois é, gente. Então, agradeço a todos. Jaime Sena, beijo, te amo. Obrigada por tudo. Rapaz, até um alô aqui no podcast. E posso notar também na sua fala muita gratidão a todo mundo que te ajudou e te incentivou nessa caminhada. Te agradecer aqui também por compartilhar a sua história comigo e com todas as outras pessoas que vão ouvir o podcast. Tenho certeza que é mais uma mulher que encoraja outras mulheres contando a sua história, que você não desistiu. Que venham outras meninas aí nesse sonho do jornalismo esportivo, que possam escutar esse episódio e se encorajarem também a trilhar um caminho tão bonito quanto o seu, que você está trilhando agora, né? Mais recentemente como narradora, mas que já executou todas as funções aí possíveis na transmissão. Muito obrigada, viu, Patrícia, por participar aqui do podcast. Muito obrigada, Raíssa, agradeço a todos. Eu não posso sair daqui sem antes agradecer o presidente Mauro Carmelho. E hoje ele tem a FCF TV com uma menina dos olhos dele. E ele sempre falava, eu quero uma mulher narrando. Acho que ele nunca imaginou que teria. Assim, demorou, mas chegou. Agradeço ao presidente Mauro Carmelho e todos da Federação Cearense de Futebol. E gostam do nosso trabalho. Todos da Federação, os nossos agradecimentos e a todos que torcem pelo nosso trabalho. E que você chegou nesse lugar, mas que não seja a única, né? Que outros talentos possam surgir aí para fazer companhia, né? Como eu disse, vão surgir. Não desista, vão continuar crescendo. O futebol, no nosso meio, mulheres, nós estaremos em todos os esportes, não somente no futebol, que mais mulheres surjam narrando, comentando e reportando, enfim, em todas as áreas esportivas. Obrigada, Patrícia, mais uma vez por ter aceito aqui o convite do podcast. A todos os ouvintes que estão acompanhando por aqui. Se você escutou até o final, compartilha lá nos seus stories, no Instagram, ou então compartilhe lá no Twitter. Marca a Patrícia, marca o podcast também. Fico sempre muito feliz de saber que vocês estão curtindo os episódios e, claro, divulgando, né, o nosso trabalho, que sempre é muito importante. Um beijo para todo mundo, um cheiro e até o próximo programa. Tchau!